Número 1. Rumania, la tierra que la gente está adiando silenciosamente. Rumania, uma nação bendecida com majestuosas montanhas, pueblos medievais y alma cultural que se estende profundamente ao largo de siglos de história. Sin embargo, detrás de sua beleza de postal yace uma história que é tanto desgarradora como alarmante, país que se vacía lentamente mientras milhões de seus cidadãos se vão em busca de uma vida melhor em el estrangeiro. La crise de poblação de Rumania é uma das mais severas de Europa. Desde a década de 1990, mais de 5 milhões de romanos, mais de uma quarta parte da população do país, han emigrado, convirtiendo-lo em uma das maiores migrações massivas do continente em tempos de paz. Os principais destinos: Itália, Espanha, Alemanha y o Reino Unido, onde os trabalhadores romanos ocupam roles vitais na construção, na saúde y na agricultura. Pero, por que tantos vão? A resposta radica em uma mescla de dificuldades econômicas, corrupção y a falta de oportunidades em casa. Aunque Romania ha experimentado impressionante crescimento do PIB durante a última década, os benefícios não legado a todos. Em las zonas rurales, onde vive mais de 40% da população, a pobreza sigue sendo generalizada. Muitos jovens romanos não veem futuro em seus pueblos, aldeias onde as escolas cierram, os empleos escassem y a infraestrutura tiene décadas de retraso respecto ao resto de Europa. Incluso os profissionais qualificados, como médicos e engenheiros, estão optando por isso. Os hospitais romanos, que alguma vez foram o orgulho do Bloco de Oeste, agora sofrem graves escassez de personal. Mais de 15,000 médicos romanos trabalham atualmente em el estrangeiro, atraídos por melhores salários y condições laborais mais seguras. Em Romania, o médico jovem poderia ganhar menos de 700 euros ao mês, mientras em Alemanha ou França pode ganhar mais de 10 vezes essa quantidade. Os efeitos de este éxodo são visíveis em todas partes. Aldeias inteiras em o norte y oeste de Romania estão quase desertas, com só pessoas maiores quedando atrás. As escolas locais estão cerrando por falta de estudantes y, em algumas regiões, as casas estão abandonadas, monumentos silenciosos a famílias que uma vez sonaram com um futuro melhor aqui. Em cidades como Bucareste y Cluj-Napoca todavia se encontra energia, inovação y juventude. A indústria tecnológica de Romania está crescendo rapidamente, com empresas como IPS alcançando êxito global. Pero incluso em estas cidades, muitos jovens profissionais planejam mudar-se ao estrangeiro, não por desesperação, sino por ambição. Vem a migração como seu único caminho hacia o progresso. O governo ha lançado programas para alentar as pessoas a regressar, oferecendo incentivos fiscais y financiamento para pequenas empresas. Sin embargo, poucos regressam. Para muitos humanos que vivem em el estrangeiro, volver a casa significa regressar a um sistema plagado de inestabilidade política y baixos salários. Aún assim, no todo esse sombrio, há uma resiliência silenciosa entre quienes se han quedado, pequenas comunidades restaurando aldeias tradicionais, empreendedores investindo em turismo y jovens reconectando com a beleza natural y o patrimônio cultural de Romania. Las montanas e los Cárpatos, los castelos de Coentro de Hadas de Transilvânia y o delta do Danúbio permanecem como tesouros intactos, esperando ser redescobertos. Pero a pergunta sigue sendo: poderá a Romania revertir esta fuga de pessoas antes que se demasiado tarde? Ou continuará perdendo seu recurso mais valioso, sua gente, assim é o resto de Europa? A história de Romania não se trata solo de migração. É esse o reflexo de la lucha europeia moderna, onde a oportunidade y a desesperação coexistem, y onde o sueño de uma vida melhor a menudo conduz lejos de hogar. Número 2. Lituânia, a nação báltica que está desaparecendo. Lituânia, uma tierra de bosques inquietantemente hermosos, castelos medievais y uma história profunda y orgulhosa que se remonta a los dias do Gran Ducado. Sin embargo, hoy, detrás de suas calles empedradas y modernos horizontes, yace uma crise crescente, uma silenciosa despoblação que está transformando a alma mesma do país. Desde que recuperou a independência da União Soviética em 1990, Lituânia ha perdido quase uma quarta parte de sua população. De uma nação que alguma vez foi vibrante com mais de 3,7 milhões, hoje solo queda ao redor de 2,8 milhões de pessoas. É essa uma das populações que mais rápido se encoge em toda a Europa. O culpable? Uma mescla de emigração massiva, baixas taxas de natalidade y uma sociedade envelhecida. Quando Lituânia se uniu à União Europeia em 2004, abriu a puerta a oportunidades em el estrangeiro. Os jovens lituanos aproveitaram a oportunidade, migrando em grande número ao Reino Unido, Irlanda, Alemanha y los países nórdicos.
Para muchos, foi um cálculo simples. O salário mínimo em Lituânia apenas podia cobrir o alquiler, mientras que uns poucos meses de salário em el estrangeiro podiam cambiar a vida de toda uma família. Em el campo, os efeitos são desgarradores. Aldeias inteiras estão desaparecendo, com casas vazias tomadas por la natureza. Em algumas áreas, as escolas han cerrado porque não há niños que las assistam. Los ancianos, que permanecem, a menudo vivem em isolamento, mientras que seus filhos y nietos agora estão a miles de quilômetros de distância. A fuga de cérebros é esse outro grande desafio. Os lituanos altamente educados, médicos, engenheiros y especialistas a menudo encontram condições laborais y salários muito melhores em Europa Ocidental. De hecho, mais da metade dos imigrantes lituanos menores de 35 anos têm um título universitário, uma perda devastadora para uma nação pequena que intenta construir seu futuro. Pero no todo está perdido. Em los últimos anos, a economia de Lituânia ha começado a florescer. Vilna, a capital, se ha convertido em um dos centros tecnológicos mais dinâmicos de Europa, atraindo startups, inversores y profissionais criativos. O país também alberga um setor fintech em crescimento, ubicado entre os melhores de la UE em inovação y preparação digital. O governo ha lançado várias iniciativas para atrair a los imigrantes de regresso, oferecendo bonificações de reubicação, desgravações fiscais y apoio para a criação de pequenas empresas. Surpreendentemente, alguns estão regressando. Uma ola de jovens profissionais, cansados da vida em el estrangeiro, estão descobrindo o encanto de Lituânia, seu estilo de vida asequible, comunidades unidas y oportunidades emergentes em tecnologia y sustentabilidade. Sin embargo, apesar de estes destellos de esperança, os números demográficos seguem sendo sombrios. A taxa de fertilidade de Lituânia é uma das mais baixas de Europa y. Para 2050, os expertos predizem que a população poderia cair por debaixo de 2,5 milhões. Isto significa menos trabalhadores, uma base positiva em diminuição y crescente pressão sobre os sistemas sociais para sostener a uma população envelhecida. Aún assim, o espírito lituano é forte. Desde os vibrantes festivais em Vilna hasta os tranquilos lagos do Parque Nacional de Alta-Etija, a nação mantém sua identidade com orgulho. Sua gente, assim em caso dispersa por o mundo, sigue profundamente conectada com suas raízes, linguagem y tradições. A história de Lituânia é de resiliência y renascimento, um pequeno país enfrentando o futuro incerto, pernegando-os a desaparecer silenciosamente. Se erige como recordatório poderoso de que, em um mundo globalizado de hoje, eu preciso de la oportunidade a vezes puede ser la pérdida de hogar. Número 3. Croácia, paraíso em el Adriático que a gente sigue dijando. Croácia, um país onde as águas turquesas besam antigas muralhas de piedra, onde os pueblos medievales brilham bajo puestas de sol douradas y donde a vida parece quase perfeita. Sin embargo, detrás de esta beleza de postal yace uma dolorosa realidade. Croácia está perdendo silenciosamente a sua gente, geração tras geração. Desde que obtuvo a independência na década de 1990, Croácia ha enfrentado um lento pero constante declive poblacional. Em los últimos 30 anos, o país ha perdido quase meio milhão de cidadãos, uma cifra assombrosa para uma nação de apenas 3,8 milhões. A tendência no se detiene. Cada ano, mais hacen as maletas y se vão, rumo à Alemanha, Áustria, Irlanda y outras partes de Europa Ocidental. La razão? Oportunidade. O mais bem. La falta de ela. Apesar de ser um dos destinos turísticos mais impressionantes de Europa, a vida cotidiana em Croácia não é tão glamourosa como sua costa. A economia depende em grande medida do turismo estacional, deixando a muitos cidadãos com empregos inestáveis y baixos salários durante o resto do ano. Em algumas regiões, um trabalhador qualificado poderia ganhar só entre 700 y 900 euros ao mês, mientras que justo ao outro lado da fronteira, em Alemanha ou Áustria, pode ganhar 2 ou 3 vezes mais. Para muitos jovens croatas, a decisão de migrar não é emocional, é supervivência econômica. Não se trata só de los jovens. Famílias inteiras se vão, buscando melhor atenção médica, educação y seguridade em el estrangeiro. As aldeias de Slavonia y no interior de Croácia se estão convirtiendo em pueblos fantasmas, com casas tapiadas y escolas vazias, símbolos de sueños que se han trasladado a outro lugar. A ironia é que a beleza natural de Croácia sigue atraindo milhões de turistas cada verano, estrangeiros que vêm a desfrutar o que os locais a menudo não podem permitir-se.
Dubrovnik, Split y Zadar vibram com visitantes, iates de luxo y precios elevados, mientras que as regiões do interior caem mais em la estancação econômica. La corrupção y la burocracia também jogam papel. Muitos croatas se sentem desilusionados com a política, crendo que o progresso a menudo se retrasa por la ineficiência y o favoritismo. Para aqueles com talento y ambição, isso parece a única maneira de liberar-se. E o resultado é uma população que se encoge y envejece. Croácia agora tem uma das populações mais ancianas de Europa. Para 2050, os expertos adviertem que poderia perder hasta 20% de sua gente se as tendências atuais continuam. Esto exerce uma pressão imensa sobre a força laboral e o sistema de saúde y los fundos de pensões, criando um futuro onde os jovens devem sostener a uma população anciana cada vez maior. Sin embargo, em meio deste declive, todavia há esperança. Alguns imigrantes estão regressando, traindo consigo a experiência y los arroz que ganaram em el estrangeiro. Estão abrindo pequenas empresas, renovando casas antigas y revitalizando o turismo em zonas rurais. Em cidades como Benic y Pula, empreendedores locais estão convertendo espaços abandonados em galerias de arte, hotéis boutique y eco-granjas, devolvendo a vida a rincones olvidados do país. Mientras tanto, a membresia de Croácia em la UE y em la zona Schengen ha aberto novas puertas para a inversão y o comércio. A indústria tecnológica em Zagreb está crescendo lentamente, oferecendo novos empregos para uma geração digital. Aunque os desafios persistem, o espírito croata forte, orgulhoso y profundamente ligado a sua terra perdura. A história de Croácia é agridulce. É esse paraíso que muitos se veem obrigados a deixar, pero postos olvida. Las olas do Adriático podem levar a suas gentilejas, pero sus corazones y esperanças permanecem anclados a esta hermosa y frágil pátria. Número 4. Grécia, la cuna de la civilização que se vacia lentamente. Grécia, um país que deu nascimento à democracia, la filosofia y los cimientos de la civilização ocidental. Uma terra de deslumbrantes islas, ruínas banadas por el sol y orgulhosas tradições que han perdurado durante milhares de anos. Pero hoy, detrás das vistas perfeitas de postal de Santorini y o encanto atemporal de Atenas, Grécia enfrenta uma crise silenciosa. Sua gente se vê a y cada vez menos regressa. Desde o devastador colapso financeiro de 2008, Grécia ha perdido mais de meio milhão de cidadãos, uma cifra massiva para uma população de apenas mais de 10 milhões. Os economistas olaman a fuga de cérebros griega, pero para muitas famílias esse é algo muito mais personal. Uma história de sueños rotos, sacrifício y supervivência. Durante a crise financeira, o desemprego se disparou a mais de 27%, o mais alto de Europa em esse momento. Para os jovens griegos foi aún pior. Mais de 60% se encontrou sem trabalho, com poca esperança de estabilidade ou oportunidade. Então se foram médicos, engenheiros, professores y graduados, rumo à Alemanha, Reino Unido, Países Baixos y Austrália em busca de futuro que sua terra natal não podia oferecer. Incluso quando Grécia começou a recuperar-se economicamente, as cicatrizes de essa crise permaneceram. Os salários seguiram baixos, os impostos altos y los serviços públicos lutaram por recuperar a confiança. Para muitos, regressar a casa simplesmente não tinha sentido financeiro. Hoje se estima que mais de 700,000 griegos altamente educados vivem em el estrangeiro, sendo uma das maiores salidas de talento da União Europeia. Em la Grécia rural, as consequências são desgarradoras. Aldeias que antes resonavam com risas y vida hora estão médio vazias. Em regiões como Epiro y Tesalia, casas abandonadas bordeam as colinas y as escolas se erram porque simplesmente não há suficientes ninos. Em algumas islas, os ancianos superam a los jovens em uma proporção de 5 a 1. Sin embargo, apesar do declive, o espírito griego não se ha desvanecido. Em Atenas, uma nova geração de empreendedores está surgindo, mentes criativas que han decidido quedar-se y reconstruir. Estão abrindo startups tecnológicas, negócios ecológicos y cafeterias inovadoras que combinam a cultura antiga com o design moderno. Grécia se está convertendo lentamente em um centro para trabalhadores remotos y nômadas digitais atraídos por sua beleza, estilo de vida asequible y ritmo mediterrâneo. O turismo sigue sendo a coluna vertebral de Grécia. Antes da pandemia, representava quase 25% do PIB do país y continua atraindo milhões de visitantes cada ano. Desde as águas cristalinas de Zakynthos hasta as casas encaladas de Mykonos, o turismo proporciona empregos e ingressos,
Pero também acho que muitas partes de Grécia dependem de uma economia estacional que oferece possa seguridade uma vez que termina o verano. Outro problema urgente é o envelhecimento da população. Grécia tem uma das taxas de natalidade mais baixas de Europa Y, combinado com a emigração massiva, pinta um panorama preocupante para o futuro. Gerações inteiras estão crescendo em o estrangeiro, hablando grego como segunda língua, mientras a pátria que deixaram atrás luta por sostener-se demograficamente. Sin embargo, há um movimento silencioso de esperança, gregos que regressam. Alguns vuelvem tras anos em o estrangeiro, traindo conhecimento, capital y optimismo. Estão invirtindo em comunidades locais, restaurando casas tradicionais, y criando pequenas granjas, y casas de hóspedes. Estes retornados representam a nova cara de la resiliência, decididos a reconstruir la nação desde dentro. La história de Grécia é de contrastes, glória antiga y luta moderna, beleza impressionante e incertidumbre profunda. Pero se a história demonstrado algo, é que Grécia sobrevivido colapsos antes y sempre ha encontrado a maneira de resurgir. O mundo pode ver a Grécia como um paraíso para os viajeros, pero para sua gente sigue sendo uma tierra de amor y perdida, um lugar donde o passado sussurra y o futuro, aunque incierto, continua escrevendo com valentia y esperança. Número 5. Letônia, o país báltico que está desaparecendo em silêncio. Letônia, uma tierra de bosques tranquilos, lagos brumosos y rico alma cultural formada por siglos de resiliência. Um país onde os pueblos medievais se encontram com a natureza intacta y donde a tradição aún vive em o ritmo de las canciones y festivales populares. Pero detrás de esta calma beleza yace uma de las realidades mais alarmantes de Europa. Letônia está desaparecendo lentamente. Desde que recuperou a independência da União Soviética em 1991, Letônia ha perdido quase um terço de sua população. De los 2,7 milhões que alguma vez foram fuertes, hoje solo queda alrededor de 1,8 milhões, sendo um de los descensos populacionais mais rápidos do mundo em tempos de paz. Las razones são incompletas pero profundamente humanas. Dificuldades econômicas, emigração y uma população que envelhece rapidamente. Tras unir-se à União Europeia em 2004, a liberdade de movimento abriu a porta para que seus cidadãos trabalharam em o estrangeiro. Milhares de jovens letones aproveitaram a oportunidade, viajando ao Reino Unido, Irlanda, Alemanha y los países nórdicos, em busca de maiores salários y um futuro mais estável. Para muitos, era uma realidade simples. Em Letônia, o salário mensual promediu apenas cobrir os gastos básicos, mientras que em o estrangeiro podiam ganhar 3-4 vezes mais. Enfermeiras, trabalhadores de construção y graduados universitários se marcharam em busca de oportunidades. Em alguns pequenos pueblos, a pérdida foi devastadora. Gerações inteiras desapareceram quase de la noche a la manana. O colapso demográfico ha deixado cicatrizes em todo o país. Las zonas rurais, especialmente La Thalia y Vidzeme, estão salpicadas de casas abandonadas, escolas vazias y granjas silenciosas. Em algumas aldeias, os únicos residentes que quedam são los ancianos, dependendo de trabalhadores sociais vecinos para receber ajuda. Incluso em Riga, a capital de Letônia, se percebe a ausência. Menos famílias jovens, menos estudantes y mais apartamentos vazios. Um de los aspectos mais preocupantes do declive letão é a fuga de cérebros. Las mentes mais brilhantes do país, médicos, especialistas em engenheiros, suelen ser as primeiras em ir-se. Não se vão porque querem abandonar sua terra natal, sino porque sentem que não têm outra opção. Como resultado, hospitais, escolas y empresas tecnológicas enfrentam graves carências laborais que ameaçam a capacidade letônia para sostener seu crescimento futuro. Pero Letônia no solo está desaparecendo, também está luchando. Durante a última década, o país ha logrado avanços significativos. A economia se ha estabilizado, a inflação está baixa contra o Riga se ha transformado em uma capital moderna, amigável com o digital, com o setor tecnológico em crescimento. O governo também ha introduzido programas para atrair a los imigrantes de regresso, oferecendo apoio para reubicação, subvenções empresariais y desgravações fiscais para que eles regressem. Efetivamente, um pequeno pero constante número de letones está regressando. Muitos retornados são jovens profissionais que traem consigo habilidades, experiência y arrojos do estrangeiro. Estão abrindo ecogranjas, cafeterias y startups digitais, insuflando lentamente nova vida às comunidades locais. Aún assim, os desafios seguem sendo consideráveis.
Letônia tiene una de las tasas de natalidade mais baixas da União Europeia Y, com tantos cidadãos vivendo em o estrangeiro. Sua população poderia cair por debaixo de 1,5 milhões para 2050 se as tendências atuais continuam. O governo enfrenta a difícil tarefa de reconstruir no solo a economia, sino também a F é de sua gente em sua pátria. Sin embargo, há algo singularmente inquebrantável em Letônia. Sua gente ha sobrevivido a ocupações, guerras y décadas de domínio estrangeiro. Y aún ha logrado preservar sua identidade, linguagem y tradições. Desde o festival de Gia em el solstício de verano hasta as inquietantes melodias populares cantadas durante gerações, o espírito letão sigue profundamente vivo. A história de Letônia é de fuerza silenciosa, país se perde a sua gente, pero no sua alma. É esse recordatório de que a beleza y a luta a menudo coexistem, y que a vezes a batalha mais poderosa por la supervivência ocorre, no conruído, sino em silêncio. Número 6. Estônia, a nação digital que não pode deixar de encoger-se. Estônia, país onde as muralhas medievais se encontram com a inovação digital, onde os bosques se enchem sin y onde quase todo pode hacer-se em linha, desde votar hasta firmar contratos. A menudo se la elogia como uma das nações mais inteligentes y tecnologicamente avançadas de Europa. Sin embargo, bajo esta história de êxito moderno yace uma realidade silenciosa y preocupante. Estônia está perdendo a sua gente. Desde que recuperou a independência da União Soviética em 1991, Estônia ha experimentado dramático declive demográfico. De quase 1,6 milhões de pessoas há 3 décadas, a população ha diminuído ao redor de 1,3 milhões hoje. Los expertos adviertem que poderia encoger-se aún mais nas próximas décadas. Para país tão pequeno, cada cidadão perdido deixa uma marca visível. As causas são familiares, pero profundamente entrelazadas: emigração, baixas taxas de natalidade y uma população envelhecida. Quando Estônia se uniu à União Europeia em 2004, a liberdade de movimento y trabalho em el estrangeiro abriu uma compuerta. Maio de jovens estônios hicieron as maletas y se fueron, rumbo a Finlândia, Suécia y o Reino Unido, países onde os salários eram muito mais altos y o nível de vida mais estável. Finlândia, justo ao outro lado do Golfo de Finlândia, se convirtiu em quase o segundo lugar para muitos. Em momento, mais de 60,000 estônios, quase 5% da população do país, viviam y trabalhavam ali. O fé de 2 horas entre Tallinn y Helsinki se convirtiu em trajeto semanal para muitos que deixaram as suas famílias atrás para ganhar melhor salário em el estrangeiro. Para quienes se quedaram, a vida não sempre foi fácil. Aunque a economia de Estônia é forte, segundo os estándares de Europa do Oeste, os salários han tenido dificuldades para manter-se ao ritmo do aumento de los precios. Em las zonas rurais, os jovens a menudo se mudam a cidades como Tallinn e Tartu, deixando atrás comunidades envelhecidas y aldeias vazias. Em algumas regiões do campo, escolas y hospitais han cerrado devido à falta de residentes. Sin embargo, Estônia é país de contradições, que se encoge, pero também inova mais rápido que a maioria de Europa. É esse lugar de gigantes tecnológicos globais como Skype, Wise y Bolt, seu governo opera quase completamente em linha. Puedes iniciar o negócio, pagar impostos incluso votar digitalmente desde qualquer parte do mundo, sistema admirado globalmente como é a Estônia. Esta revolução digital ha ajudado a atrair empreendedores estrangeiros y nômadas digitais, atraídos por la baixa burocracia y o programa de residência de Estônia. Pero mientras os estrangeiros legam, os estônios nativos seguem marchando, paradoxo que destaca como a inovação por si sola não sempre pode resolver o declive demográfico. O governo ha reconhecido a urgência do problema. Várias iniciativas agora buscam trazer a los imigrantes de regresso, oferecendo apoio para reubicação, incentivos de vivienda y opções laborais flexíveis. Também há crescente esforço por integrar a grande minoria de habla russa y alentar a las jovens famílias a quedar-se y criar filhos em Estônia. De maneira alentadora, em los últimos anos, a emigração ha diminuído y alguns estônios estão regressando, a menudo aqueles que han construído carreiras em el estrangeiro y agora querem criar as suas famílias em ambiente pacífico y seguro de sua pátria. Las cidades limpias de Estônia, sua infraestrutura digital de classe mundial y seu sólido sistema educativo la hacen lugar atrativo para regressar. Aún así, as matemáticas demográficas são desafiantes. A taxa de fertilidade de Estônia sigue sendo uma das mais baixas da UE. Para 2050, a população poderia cair por debaixo de 1,2 milhões. O governo enfrenta delicado equilíbrio. Manter o crescimento econômico mientras assegura que as zonas rurais não desapareçam por completo. Pero se alguma pequena nação pode convertir o declive em oportunidade, é essa Estônia. Com seu espírito pioneiro, alta alfabetização digital y profundo orgulho cultural, o país continua reinventando-se.
La misma determinación que una vez tras la independencia ahora impulsa su lucha por la supervivencia. La história de Estônia é uma paradoxa do progresso, uma nação à la vanguardia do mundo digital, pero que luta silenciosamente por retener a sua gente. Em esta tierra de alta tecnologia, bosques Y código, o futuro é tanto brilhante como frágil, um recordatorio de que incluso em las sociedades mais avançadas, a conexão humana sigue sendo a base da fuerza de uma nação. YESO nos leva ao final do viagem de hoje, uma mirada inquietante pero poderosa às nações que se estão desvanecendo silenciosamente. Desde as aldeias vazias de Romania hasta a paradoxa digital de Estônia, estes países revelam uma verdade que muitos ignoram. A beleza por si sola não pode manter viva uma nação, sem as pessoas que eles lhe dão latido. Pero, que opinas? Poderão estes países recuperar alguma vez as suas gerações perdidas? Ou estamos sendo testigos da lenta desaparição de las gemas ocultas de Europa? Comparte tus pensamentos em los comentários. Me encantaria conhecer tua opinião. Se encontraste este documental revelador, não te limites a desplazar-te, pulsa o botão de me gusta, suscríbete a Globe Life Explorer y ativa a campana de notificações para não perder-te nosso próximo profundo recorrido por los lugares mais fascinantes, olvidados y misteriosos do mundo. Porque cada semana descobrimos histórias que vão muito mais além de las postales, histórias que mostram a verdade cruda y sem filtrar de nosso planeta. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue questionando Y recuerda, o mundo não sempre é o que parece. Esto é Globe Life Explorer despedindo-os, pero a aventura nunca termina.